Era mais um dia normal na casa da família Hertz. Brigas e mais brigas, e a menina só ficava lá, no canto, parada de olhos arregalados, esperando aquilo terminar. Assim foi até pouco mais do que sua adolescência, quando ela, para se distrair e fugir, começou a cultivar algumas flores no quintal. Era o mais bonito do lugar, mas a verdade é que não existiam muitos outros. Seus pais eram descendentes de um grupo de alemães que migraram para o Brasil e que escolheram o Rio Grande do Sul para construir sua colônia. Entretanto, o lugar não vingou e restavam poucas famílias na região, geralmente pessoas idosas, pois os jovens, assim que podiam, iam tentar a vida nas cidades maiores. Não era tão difícil, pois havia muitas cidades de colonização germânica no estado. As casas ficavam muito distantes umas das outras, talvez 100 ou 200 metros. Ver e conversar com o vizinho não era comum. Se cumprimentavam de longe, quando passavam, e se reuniam apenas em datas especiais. Este povo não gostava muito de intimidade. Nunca se adaptaram ao jeito brasileiro de conviver e a seu modo caloroso de ser. Também nunca tinham muito contato com eles. A maioria dos imigrantes naqueles arredores ainda falava o alemão e poucos sabiam da língua portuguesa. Berta ficava sem entender como a mãe gritava tanto com seu pai, mas depois deixava que ele lhe batesse. Era sempre assim. Discutiam até não poderem mais e depois partiam para a violência. Os vizinhos não sabiam o que realmente acontecia naquela casa, pois mal ouviam algumas vozes mais altas, bem distantes de onde se encontravam. Também não se metiam na vida uns dos outros, no máximo uma espiada através de uma cortina ou de uma fresta na janela. A jovem foi se tornando adulta. Não era bonita e, ainda por cima, era muito tímida, reprimida pela vida que levava. Acabou nunca casando. Uma vez chegou a ter uma esperança, quando por ali esteve um jovem que vinha de Porto Alegre. No caminho, passou pela casa de Berta e pediu um copo de água. Seus pais, curiosos por notícias da capital, o convidaram para entrar e tomar um chá. Conversaram por muito tempo, mas a moça mal abria a boca. Não tinha ideia das coisas que o homem falava, e quando ele a corrigia, suas bochechas ficavam vermelhas, se destacando ainda mais na sua pele muito alva. A tarde passou e o rapaz tinha que ir embora. Foi quando ele viu seu jardim, e ela se espantou com a coincidência. Era estudante de biologia, e ela ficou sabendo que suas plantas ficariam bem mais bonitas se retirasse as ervas daninhas que estavam ao redor e se adubasse a terra. As palavras do jovem ficaram em sua cabeça, e Berta começou a cuidar melhor do seu jardim. O tempo passava, e a idade ia chegando. Um dia seus pais se foram, e ela não tinha outra coisa a fazer, além de cuidar das suas flores. Naquele último verão, as plantinhas haviam ganhado um vigor que nunca tiveram antes. Sem a presença dos pais, o lugar estava ainda mais solitário. O cabelo loiro de Berta foi ficando branquinho como algodão, mas ela continuava com muita energia e sempre estava lá, cuidando do seu jardim, que a cada semana parecia mais bonito. Ela ficava ali, quase o dia todo, podando, tirando os capins, que já quase não apareciam mais, e adubando como aprendera com aquele visitante. Agora estava muito difícil aparecer alguém, e quase não havia quem mostrar seu trabalho e a beleza de suas flores. As casas estavam ficando vazias. Os seus poucos vizinhos sumiam, do dia para a noite, deixando tudo para trás. As casas ficavam intactas, com móveis e utensílios dentro.
As poucas pessoas que Berta via eram garotos que vinham das outras cidades para vasculhar as casas abandonadas. Chegavam em seus carrões e logo entravam nas moradias, mas não levavam nada, era apenas jovens se divertindo. Ela não entendia por que faziam aquilo. A verdade é que ela não chegou a ser adolescente, nunca teve nada para se distrair, a não ser seu jardim, que talvez tenha sido o que lhe salvou da loucura. O último vizinho que lhe sobrara se foi e agora estava completamente só naquela vila de casas esparsas e abandonadas. Não tinha mais nem a quem dar um simples bom dia ou boa tarde. Apesar disto, era muito feliz. Ia de flor em flor, tocando as plantinhas e sentindo seu perfume. Assim fora durante quase toda a sua vida. Mas um dia notou que os caules de algumas plantas estavam encurvados e que alguns botões estavam demorando muito para desabrocharem. Ela andava preocupada, quando percebeu que lá, bem na esquina da estradinha, havia um caminhãozinho parado e trabalhadores descarregavam alguns objetos. Parece que depois de tanto tempo ela teria um novo vizinho. Berta agora já era uma senhora idosa, e a timidez ou as preocupações da juventude não a acompanhavam mais. Então um dia fez uma bela torta de morangos e foi conhecer o novo vizinho. O rapaz a recebeu um tanto receoso. Não gostaria de ter de que explicar a ninguém como estava morando ali. A verdade é que nas suas caçadas por fantasmas acabou descobrindo que a casa não tinha nenhum herdeiro. Então, muito malicioso, resolveu tomar posse. Logo faria uma boa transformação na casa e talvez pudesse vender ou alugá-la para outros que estivessem em busca de aventuras. Estranhamente, a senhora nada lhe perguntou, e ele foi ficando cada vez mais à vontade. Acabaram tendo uma longa tarde juntos, onde conversavam. Comeram bolo e o rapaz até preparou um bom café. Quando estava saindo, Berta olhou para o jovem, que a esta altura não aguentava mais falar em flores e jardins, e lhe disse: "Amanhã cedo venho buscá-lo para conhecer meu jardim." Os jovens haviam saído cedo de casa. Vinham de Novo Hamburgo e depois, de muitos quilômetros por uma estrada de terra, finalmente chegaram ao seu destino. Como faziam uma vez ou duas por mês, se embrenhavam pelo interior em busca de casas abandonadas. Haviam visto alguns vídeos no YouTube e resolveram juntar uma turma, e assim começaram a explorar estes lugares. Ficaram admirados quando viram que, naquela região, havia muitas casas vazias. Entretanto, uma lhe chamou a atenção. Podiam ver que tinha um jardim e que ainda era possível ver algumas flores, um pouco encobertas pelo mato. Se aproximaram da casa, mas quando deram alguns passos para dentro do terreno, sentiram um cheiro muito forte, trazido por uma brisa que passou naquele exato momento. Apavorados, avistaram um corpo caído no meio das flores. Saíram às pressas dali e chamaram logo a polícia, que só foi chegar quase no fim da tarde. O sol já não brilhava forte, encoberto pelas nuvens e uma chuva fina que se precipitava delas. Mal a polícia chegou, junto com o carro da perícia, e perceberam que a coisa era muito maior do que pensavam. Do jardim não brotavam apenas ervas e flores. Enquanto avançavam no quintal, ossos humanos eram encontrados, tantos que tinham até dificuldade para contar. Berta cuidou de suas plantinhas enquanto pôde, mas quando não tinha mais de onde tirar adubo, as plantas foram enfraquecendo e ela acabou morrendo entre elas. Você acaba de ouvir Berta, um conto do livro Faltou a Banana e Outras Histórias, um livro de terror, ficção científica e fantasia, do quadrinista
ilustrador e contista Silvio Ribeiro. Para adquirir o livro Faltou a Banana e Outras Histórias, entre em contato com o autor Silvio Ribeiro e não esqueça, siga o artista em suas redes sociais, no Instagram e no Facebook.